E se o futuro já tivesse sido revelado, mas a humanidade escolheu não ouvir? Em uma vila esquecida da Bulgária, viveu uma mulher cega, que afirmava enxergar aquilo que ninguém mais podia. Seu nome atravessou guerras, tragédias e séculos de medo. Baba Vanga. Para alguns, uma farsa. Para outros, um presságio vivo. Hoje, vamos mergulhar na história da vidente, que teria previsto alguns dos maiores eventos do nosso tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a realidade. A história começa com uma tragédia. Ainda criança Fandilia Pandeva Dimitrova, a menina que um dia seria conhecida como Baba Vanga, brincava perto de casa, quando o céu escureceu de repente. Uma tempestade violenta, um tornado, segundo alguns relatos, a arrastou pelos ares. O vento levantou seu corpo, a areia e a poeira queimaram seus olhos. Quando finalmente foi encontrada, dias depois, sua visão havia desaparecido para sempre. Mas foi naquele instante de escuridão absoluta que algo mais despertou. Vanga começou a dizer que ouvia vozes. Vozes que não vinham das pessoas ao seu redor. Vozes que sussurravam segredos do passado, do presente e do futuro. No início, sua família e vizinhos achavam que era o trauma falando. Uma criança tentando lidar com a perda da visão. Mas as coisas que ela dizia eram estranhas demais para serem ignoradas. Com o passar dos anos, Vanga começou a revelar segredos impossíveis. Ela falava de mortes na vila antes que acontecessem. Descrevia doenças ocultas em pessoas que pareciam perfeitamente saudáveis. O mais perturbador era quando ela chamava estranhos pelo nome de parentes já falecidos, transmitindo mensagens que só eles poderiam entender. Quem entrava em sua casa raramente saía da mesma forma. Alguns choravam de alívio ou tristeza. Outros saíam em silêncio absoluto, pálidos, como se tivessem visto algo que não deveria ser visto. Sua casa, simples e silenciosa, tornou-se um ponto de peregrinação. Pessoas de toda a Bulgária e, mais tarde, do mundo todo, faziam longas viagens para consultá-la. Mas havia uma regra. Antes de cada consulta, ela exigia um objeto pessoal. Um cubo de açúcar era o mais comum. Ela pedia que a pessoa dormisse com ele debaixo do travesseiro. Vanga dizia que os objetos carregavam memórias, ecos presos no tempo. Ao segurá-los, ela conseguia acessar a vida daquela pessoa. E então começava. Ela falava com uma precisão perturbadora sobre a vida de estranhos. Descrevia detalhes da infância, tramas secretos, medos que nunca foram ditos em voz alta. Era como se ela estivesse folheando um livro invisível, a biografia daquela pessoa, escrita muito antes dela nascer. Suas palavras não eram vagas como as de um horóscopo. Eram diretas, específicas e muitas vezes desconfortáveis. Naturalmente, sua fama chegou aos ouvidos do poder. Durante a era comunista na Bulgária, dizem que políticos, generais e até mesmo figuras do alto escalão do governo procuraram Baba Vanga em segredo, longe dos olhos do público. Eles não buscavam consolo para problemas pessoais, buscavam respostas estratégicas, buscavam vantagens. Ela alertava sobre guerras, desastres naturais e colapsos políticos. Dizia que o mundo caminhava em ciclos e que a humanidade, em sua arrogância, insistia em repetir os mesmos erros. É aqui que a história de Vanga se torna ainda mais polêmica. Entre as milhares de profecias atribuídas a ela, estão algumas das mais assustadoras da história recente. Ela teria falado sobre irmãos americanos caindo após serem atacados por pássaros de aço. Muitos hoje ligam essa frase aos ataques de 11 de setembro. Ela teria previsto uma grande tragédia com um submarino russo. O Kursk mencionou também uma grande explosão invisível que envenenaria terras e pessoas, o que alguns associam ao desastre de Chernobyl. E talvez a mais chocante para nossa geração, a previsão de uma doença silenciosa que se espalharia pelo mundo e faria tudo parar. Uma coroa que viria para nos lembrar de nossa fragilidade família.
Para muitos, essa foi a previsão da pandemia de Covid-19. Mas aqui existe um grande problema. Muitas dessas previsões só ganharam fama e foram amplamente divulgadas depois que os eventos aconteceram. E isso levanta a pergunta mais inquietante de todas. Ela realmente previu tudo isso com clareza? Ou nós, desesperados por respostas, reinterpretamos suas palavras vagas para que se encaixassem na realidade, mas só quando já era tarde demais? Baba Vanga nunca escreveu uma única profecia. Tudo o que sabemos foi dito em voz baixa, em um dialeto difícil, registrado por assistentes e transmitido como um sussurro que atravessou gerações. Talvez por isso suas palavras sejam tão poderosas e ao mesmo tempo tão perigosas. Vagas o suficiente para serem ignoradas. Claras o suficiente para nos assustar quando olhamos para trás. Ela não era uma figura agradável, segundo relatos. Era descrita como ríspida, direta e impaciente. Não oferecia falsas esperanças. Se via uma tragédia no futuro de alguém, ela dizia. Sua missão, segundo ela, não era confortar, mas alertar. Ela acreditava que algumas coisas eram inevitáveis, mas outras poderiam ser mudadas, se as pessoas certas ouvissem a tempo. Antes de morrer em 1996, Vanga teria deixado uma última série de avisos. Falou que o futuro não pertence aos bons, mas aos que sabem observar em silêncio. Que grandes eventos ainda viriam para abalar a humanidade, e que as pessoas só acordariam de verdade quando fosse tarde demais, quando a água já estivesse subindo. Ela também teria dito que seu dom seria passado para uma menina na França, que continuaria seu trabalho. Até hoje, ninguém sabe quem é essa menina. Após sua morte, o mundo não a esqueceu. Pelo contrário, quanto mais o caos e a incerteza aumentam, mais o nome de Baba Vanga volta a ser sussurrado em todos os cantos da internet. Profecias sobre o futuro, sobre 2025, 2030, e até sobre o fim do mundo em um futuro distante, continuam a surgir, todas atribuídas a ela. No fim, Baba Vanga permanece como um enigma, uma mulher cega, que talvez tenha enxergado longe demais. Suas previsões foram uma fraude elaborada, uma série de coincidências impressionantes, ou um aviso real que a humanidade simplesmente escolheu ignorar? A pergunta final é simples, mas a resposta pode ser assustadora. E se ela estivesse certa?